Imagina a seguinte cena. É a noite fria de 22 de outubro de 1844. Uma data bem famosa, né? Exatamente. Para quem nos ouve, essa data e o que ela representa não são novidades de forma alguma. Afinal, a história do movimento milerita e do chamado Grande Desapontamento é um capítulo amplamente conhecido na história das religiões. Com certeza. Mas o que a gente vai examinar hoje joga uma lupa no ângulo que, olha, raramente recebe o devido escrutínio. Porque a gente não está olhando para a teologia de forma abstrata aqui. Não mesmo. Nós estamos olhando para as ruas. Ruas de várias cidades americanas tomadas por um silêncio que beirava o insuportável, sabe? Bens materiais, móveis de família e mercadorias inteiras de lojas simplesmente jogados nas calçadas. Abandonados? Totalmente abandonados por comerciantes que fecharam as suas portas, tipo, acreditando que o amanhã não existiria. E nas colinas afastadas, no meio do mato, famílias inteiras estão acampadas. E suportando um frio terrível. Um frio congelante de outono. Muitas sem qualquer provisão de comida ou água. Não tinha fogueira festiva, não tinha cântico alegre, apenas pessoas de joelhos olhando fixamente para o céu escuro. Esperando a meia-noite. Isso, esperando o fim do mundo, o arrebatamento. E como a história nos conta, o mundo não acabou naquela noite. Não acabou. Mas a mente, a estrutura e a realidade daquelas pessoas, essas sim desmoronaram de forma catastrófica. Nossa, é a desconstrução absoluta de uma visão de mundo. E o impacto brutal desse colapso é exatamente o que nos traz ao material do nosso mergulho de hoje. Conta mais sobre isso. Nós vamos analisar um documento incrivelmente denso, desconfortável e, eu diria, provocativo, intitulado Os Efeitos Devastadores de um Falso Profeta sobre uma Comunidade. Um título forte. Muito forte. E esse texto funciona quase como uma autópsia clínica e psicológica dessa histeria coletiva. Ele não se contenta em apenas recontar a história, sabe? Ele vai além da narrativa histórica. Exato. Ele usa esse trauma histórico massivo para construir uma crítica teológica feroz ao desenvolvimento e à sobrevivência desse movimento. Uma sobrevivência que o documento, veja bem, associa diretamente à formação e às bases da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a nossa missão nesta análise é dupla e, eu diria, fascinante. Primeiro, a gente quer entender a anatomia dessa tragédia sob a lente da psicologia comportamental. O conceito de dissonância cognitiva, né? Precisamente. Como é que milhares de pessoas ignoram os instintos mais básicos de sobrevivência com base em uma matemática profética? É uma pergunta excelente. E segundo, vamos destrinchar os argumentos que o material levanta para criticar as estruturas de crença e os dogmas que emergiram dessas cinzas trágicas. Sim, mas antes da gente avançar 1 milímetro sequer nisso, é absolutamente fundamental fazermos um aviso de imparcialidade muito claro para todos os nossos ouvintes. Por favor, isso é muito importante. O objetivo desta nossa investigação não é de forma alguma tomar partidos. Nós não estamos aqui para endossar as críticas do documento, nem para condenar ou invalidar as crenças religiosas que serão citadas. Perfeito, a gente está aqui como analista. Exatamente. A nossa função exclusiva hoje é relatar, analisar e desdobrar os fatos históricos e os embates teológicos, exatamente da forma como foram estruturados no texto base. Nós vamos olhar para essas premissas de forma totalmente objetiva, mantendo a neutralidade de investigadores diante de um arquivo histórico sensível. E é crucial manter essa lente analítica. Até porque, independentemente de quais sejam as crenças individuais de quem está nos acompanhando, este material oferece uma aula magistral. Sem dúvida. Uma aula sobre comportamento de manada, o perigo de narrativas absolutas e principalmente o que acontece com a biologia e a sanidade humana quando uma certeza inabalável simplesmente evapora no ar. É o chão sumindo debaixo dos pés. Certo, vamos desmembrar isso. O texto começa pintando o quadro dos dias que antecederam o fatídico 22 de outubro. A tensão da contagem regressiva. Desordem pública espalhada por diversas áreas urbanas e rurais. A ponto de envolver a polícia? Exato. A polícia local sendo acionada repetidas vezes para conter o caos.
Mas tem um detalhe nos registros que me chamou muita atenção. A reação dos céticos. Ah, isso é muito interessante. Pessoas da sociedade que passaram meses, talvez anos, zombando dos mileritas, de repente foram ficando em silêncio conforme a data se aproximava e a convicção do grupo se tornava febril. É o peso do contágio psicológico. A atmosfera ficou tão carregada que esse contágio afetou até quem não acreditava. É aquele pensamento irracional de e se eles estiverem certos? Esse contágio é um fenômeno clássico em episódios de histeria coletiva. Quando uma massa de pessoas age com total e absoluta convicção, o cérebro dos observadores começa a duvidar da própria realidade. Sim, o nosso cérebro é muito social. Muito. Mas o foco narrativo do nosso material recai pesadamente sobre o custo biológico e mental desse processo, o esgotamento extremo. Ah, os relatos daquela noite. Sim, o relato da noite do dia 22 é marcado por uma intercessão desesperada que durou horas a fio. O medo misturado com a euforia levou as massas à exaustão física total. Eu imagino o estado daquelas pessoas. E tem um ponto no texto que é particularmente perturbador: a negligência com as crianças. Nossa, essa parte me deixou muito chocada quando eu li. Em meio a esse transe apocalíptico focado apenas no céu, muitos pais simplesmente apagaram as necessidades terrenas de seus filhos. Eles esqueceram o básico. Exato. O frio de outubro naquelas regiões já era rigoroso, mas as famílias insistiam em permanecer ao ar livre. Crianças pequenas não foram agasalhadas e ficaram sem alimentação adequada, Chegando ao ponto de mal sentirem as extremidades do corpo, né? quase congelando. É um cenário terrível, onde o dogma religioso suplantou o instinto evolutivo mais básico que existe, que é a proteção parental. Pensa bem no nível da coisa. O instinto de aquecer o próprio filho foi desligado pela certeza de que o filho não precisaria mais deste corpo físico em algumas horas. É um estado de negação da própria biologia. E aí imagina o passar dos minutos, o relógio batendo. O documento descreve as pessoas entrando em casa freneticamente para conferir os ponteiros, o coração acelerando na garganta. Atenção máxima. E então chega meia-noite, o ápice do que eles chamavam de clamor da meia-noite, a hora exata marcada para a volta de Cristo. A pessoa designada na comunidade anuncia a hora. E o que acontece? Absolutamente nada. Silêncio. Silêncio. O céu não se abre. As trompetas não tocam. A primeira reação descrita nos registros é a negação imediata. Alguém grita: talvez os relógios do mundo estejam desregulados. Vamos esperar a aurora. Eles tentam esticar a esperança. E eles ficam ali, no frio, até o sol nascer no dia 23. E quando a luz do dia ilumina os rostos exaustos, é como um golpe letal na psique de cada um. A queda da ilusão. A melhor analogia que eu consigo pensar é alguém que pega as escrituras da própria casa, todas as economias da vida, a segurança da família inteira e aposta tudo em um único número na roleta. Uma aposta de tudo ou nada. Isso. E quando a roda finalmente para, não é que a bolinha caiu em outro número, é que a mesa inteira vira pó. O jogo simplesmente não existiu. O que é realmente fascinante aqui é a escala da tragédia clínica que se desdobra a partir desse alvorecer do dia 23. A saúde pública, né? Exatamente. Nós costumamos pensar em crises religiosas como algo do campo das ideias, um período de luto teológico, algo abstrato. Mas o documento traz registros que provam o contrário. Houve consequências físicas severas. Houve uma verdadeira emergência de saúde pública, uma epidemia psiquiátrica que varreu o país. Para termos uma dimensão real dessa magnitude, o texto cita os laudos de Samuel B. Woodard. Que era uma autoridade na época. Sim, ele era ninguém menos que o superintendente do Hospital Psiquiátrico de Worcester, uma grande autoridade médica. E o que ele relatou? O Woodard relatou oficialmente que o fluxo de internações de adventistas desapontados, pessoas que entraram em estado de catatonia ou melancolia profunda, foi absurdamente alto. Caramba! Tão alto que a situação foi considerada uma ameaça à saúde pública mais grave e numerosa do que as epidemias de febre amarela e de cólera daquele período. Isso coloca tudo em outra perspectiva totalmente diferente.
Comparar uma crise de saúde mental induzida por uma profecia frustrada a epidemias virais mortais como a cólera mostra que o tecido social rasgou completamente. É um dado assustador. E não são apenas números médicos, viu? O material faz questão de trazer as manchetes dos jornais da época. É como ler uma editoria investigativa policial. Os jornais cobriram isso pesadamente. Muito. O jornal Brooklyn Daily Eagle publicou reportagens explícitas sobre mortes nos acampamentos, relatando o caso trágico de 2 crianças que foram encontradas literalmente congeladas e mortas na Filadélfia. Tragédias evitáveis. O jornal usou o termo tratamento desumano para descrever a atitude dos pais em transe. E teve o caso de Boston também. Sim, o Daily Argus detalhou a história de um homem em Boston que, não suportando o peso do grande desapontamento e a quebra da sua realidade, cortou a própria garganta. E a lista macabra compilada no documento parece não ter fim, infelizmente. É um relato atrás do outro. Temos o caso documentado da esposa do Capitão Chase, em Ohio, que em um surto psicótico tentou assassinar os próprios filhos. Nossa! Temos o relato de um adolescente que, tomado pelo desespero, se jogou nas águas do rio Niágara e o caso clínico da senhora Abigail Shepard. O que aconteceu com ela? Ela deu entrada no sistema de saúde completamente demente, incapaz de formular frases coerentes, segundo os registros oficiais da época. É de partir o coração. A mente humana é uma máquina fantástica de criar sentido. Mas quando o alicerce central, que dá sentido à vida inteira, é removido de forma tão violenta, o cérebro entra em curto-circuito. E sobre esse curto-circuito mental, o documento mergulha nos relatos de um livro muito fascinante chamado 3 Years in a Madhouse. Escrito por Isaac Hunt. Isso, um homem que conviveu lado a lado com esses pacientes nos hospícios. E o que mais me impressiona nesse relato é observar como a mente estilhaça em direções diametralmente opostas para tentar lidar com a dissonância cognitiva. Como assim, direções opostas? Olha, de um lado, Hunt descreve um ex-professor universitário, um homem brilhante, que definhava numa agonia indescritível, gemendo dia e noite. Ele achava que era o culpado. Exato. Ele tinha a convicção absoluta de que a culpa do mundo não ter acabado era dele. Ele acreditava ter cometido o pecado imperdoável e que o inferno o aguardava. Ele foi esmagado pela culpa. E qual era o outro extremo? Do outro extremo do corredor, havia um homem eufônico, num estado de mania absoluta, que acreditava ser o próprio Deus. Nossa. Ele andava pelo hospício dizendo que a matéria não existia mais e que ele podia atravessar as paredes. É a mente tentando desesperadamente reescrever as regras da física, porque as regras da profecia falharam. Precisamente. Se a realidade não corrobora a crença, a mente fraturada simplesmente inventa uma nova realidade onde ela corrobora. Exato. E além desse colapso mental e do custo terrível em vidas humanas, o texto faz questão de enfatizar a ruína financeira absoluta que acompanhou a data. É verdade, as pessoas venderam tudo. Sim, a lógica interna daquele grupo ditava que apegar-se a bens materiais às vésperas do juízo final era um atestado de falta de fé, quase um pecado. Uma armadilha emocional. O documento cita o Sr. Charles Lyell, da cidade de Plymouth, um homem de posses que vendeu absolutamente tudo o que tinha e doou o dinheiro. E não foi só na cidade, né? Não. Ainda mais grave foi o impacto na agricultura. Fazendeiros convictos de que não estariam aqui para o inverno se recusaram a plantar sementes ou a colher o que já estava maduro. O que gerou um problema depois. O resultado foram plantações inteiras apodrecendo no campo, o que inevitavelmente gerou uma crise de fome severa meses depois. A desolação foi total em todos os eixos mental, biológico e financeiro. Mas espera aí, deixa eu bancar a advogada do diabo por um momento. Manda. Depois de uma catástrofe estrutural desse nível, com mortes, falências e hospícios lotados, o mínimo que se espera de uma comunidade religiosa é que os líderes façam o meia-culpa, certo? Seria o esperado. Que eles acolham os que perderam tudo, peçam perdão pelo erro de cálculo e tentem curar as feridas. Mas como as pessoas que permaneceram no movimento justificaram isso? Como eles conseguiram seguir em frente vendo os vizinhos enlouquecendo? É aí que entra a mecânica mais sombria dos grupos sectários, e o documento detalha isso com muita precisão. O que eles fizeram? Não houve acolhimento. A reação institucional foi marcada por uma cruel falta de compaixão. Por quê?
para proteger a narrativa e a própria sanidade do grupo, a liderança e os membros remanescentes adotaram a tática clássica de culpar as vítimas. Transferiram a culpa? A história que passaram a contar entre si era de que a loucura, os suicídios e as tragédias financeiras caíram apenas sobre aqueles que não haviam se preparado espiritualmente da forma correta, ou que tinham o coração impuro. É cruel demais. É um mecanismo de defesa perfeito para uma ideologia extrema. A profecia nunca falha se algo deu errado, e você acabou no hospital. O erro estrutural estava na sua falta de fé genuína. Sabe o que é mais louco nisso tudo? É a terceirização completa da responsabilidade. Totalmente. É jogar o peso do fracasso de uma liderança nas costas do fiel que já está destruído, arruinado. E claro, a sociedade e as instituições tradicionais ao redor não iam deixar isso barato. Houve uma reação forte de fora. Sim, o texto menciona que não foram apenas os vizinhos rindo e dizendo "eu avisei". Houve um repúdio formal. O documento cita a posição da Igreja Batista de Lowhampton. E isso tem um peso histórico gigante. Um peso ilônico gigantesco, porque era a congregação de origem do próprio Guilherme Miller, o homem que começou tudo isso. Exatamente. E o que eles disseram? Eles emitiram uma nota oficial, um documento público, rejeitando totalmente o movimento e até excomungando membros. Cortaram os laços de vez. E os motivos que eles listam nessa nota são muito reveladores. Eles afirmam que o movimento millerita se tornou tóxico, isolava as pessoas e exigia que rompessem com suas igrejas locais. Práticas bem sectárias. E o mais grave, criou um teste de fé focado exclusivamente em uma data no calendário, algo sem qualquer respaldo do cristianismo histórico. Além disso, eles passaram a difamar qualquer um que discordasse, chamando o resto do mundo de apóstatas. Isso nos leva a um ponto de virada fundamental no documento. Porque o autor do material não quer apenas compilar um dossiê trágico do século XVIII. Não, ele tem um alvo mais contemporâneo. A grande sacada dele é usar essa nota de repúdio da Igreja Batista de Lowhampton para construir uma ponte direta e muito polêmica com o presente. A ligação com a igreja moderna. O texto convida quem está lendo a um exercício de substituição estrutural. Apague a palavra millerita dos registros de repúdio e coloque Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uau! A tese central que o documento defende é que a denominação moderna não apenas nasceu daquele caos, mas é a continuação direta e ininterrupta daquela mesma estrutura comportamental e teológica. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque entramos no campo da engenharia teológica pesada. Como assim? O documento argumenta que a base fundacional da denominação continua sendo exatamente a data de 22 de outubro de 1844. Mas o mundo não acabou naquela data. Exato. Obviamente não acabou. Então, como eles consertaram isso para manter a data válida? O texto explica que o evento do fim do mundo físico foi remodelado para um conceito chamado juízo investigativo. E como você explicaria isso? Deixa eu ver se consigo traduzir a lógica que o material aponta. É mais ou menos como uma grande empresa que lança um produto defeituoso que causa acidentes graves. Ok, uma falha de engenharia. Isso. E em vez da liderança fazer um recall do produto, admitir o erro de engenharia e pedir desculpas ao público, o CEO vai a público com uma teoria diferente. Ele muda a narrativa. Ele diz que o produto sempre foi projetado para funcionar de forma invisível e que a falha visível era, na verdade, parte de um teste de lealdade dos consumidores. Essa é uma analogia excelente para explicar o conceito do juízo investigativo abordado no texto. Fez sentido. Fez muito sentido. Para quem não tem familiaridade com o termo, o documento explica que foi a reinterpretação que literalmente salvou o grupo da extinção. A nova teoria mudou o foco. A nova teoria propunha que Guilherme Miller estava certo sobre a data, mas errado sobre o evento. Ah, a data estava certa ou o evento não? Isso. Em vez de Jesus voltar à Terra fisicamente para purificar o planeta com fogo naquele 22 de outubro, ele teria, na verdade, entrado em um compartimento invisível no santuário celestial. Para fazer o quê, segundo o texto? Para iniciar um julgamento dos registros das obras dos fiéis. Ou seja, o evento cósmico monumental aconteceu sim, mas de portas fechadas, no céu, invisível aos olhos humanos. Uma manobra brilhante do ponto de vista narrativo. Sim, com isso a data foi validada, o desapontamento foi ressignificado e a culpa pelo mal-entendido foi diluída.
E o documento é incisivo ao afirmar que essa manobra de sobrevivência manteve viva a postura sectária do grupo. Segundo o autor, a postura continuou a mesma. Olhando para os argumentos levantados, a afirmação é de que a visão de que outras igrejas são apóstatas, o proselitismo agressivo focado em convencer cristãos de outras denominações e até os requisitos para o batismo continuam seguindo aquele padrão original. O padrão denunciado lá atrás pela Igreja Batista. Exato. Só que agora, segundo o texto, o teste de fé inclui a aceitação dogmática dos escritos da profetisa Ellen White como fonte inspirada. E é nesse ponto exato que o embate teológico proposto pelo documento atinge a sua temperatura máxima. O autor confronta os fatos históricos do grande desapontamento diretamente com as declarações oficiais de Ellen White. Um confronto direto de narrativas. Sim, o escrutínio se torna textual. O documento traz uma citação direta do livro O Grande Conflito, que é uma das obras mais importantes de Ellen White. E o que diz essa citação? Nesse trecho, ela escreve textualmente que o movimento do outono de 1844 foi, de todos os grandes movimentos religiosos desde a época dos apóstolos, aquele que se apresentou, abre aspas, mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás. O mais livre de imperfeições humanas? Fecha aspas. Exatamente isso que ele escreveu. E o autor do texto que estamos analisando usa essa citação como uma alavanca para expor o que ele considera uma contradição insustentável. E olha, é impossível não questionar essa afirmação à luz de tudo que a gente acabou de discutir aqui. Fica difícil conciliar as duas coisas. Quero dizer, como alguém pode olhar para trás e declarar oficialmente que não houve imperfeições humanas ou enganos num movimento que deixou um rastro literal de crianças com hipotermia crônica, Pais em surtos homicidas, suicídios em rios, hospícios precisando abrir alas extras para comportar delírios religiosos severos, o contraste entre a declaração da liderança profética e a poeira e o sangue da realidade histórica é a grande munição da crítica do documento. Se ligarmos isso ao quadro geral da sobrevivência institucional que estamos desenhando, o documento propõe uma teoria bem clara. Qual teoria? Para que a nova seita não desmoronasse totalmente e perdesse seus últimos membros após o erro de 44, os pioneiros precisavam blindar a aura de revelação divina. Manter a credibilidade profética a qualquer custo. Exato. O erro não podia ser apenas um erro de cálculo humano do Guilherme Miller. Tinha que haver um propósito celestial por trás do fracasso. Deus precisava estar no controle até do erro. Então, o texto nos direciona para outra obra fundamental de Ellen White, chamada Primeiros Escritos. E é aqui que o malabarismo teológico atinge o seu limite, segundo o autor. O que ela diz nesse livro? Na tentativa de explicar por que o diagrama profético original falhou, Ellen White escreve, e o documento cita ipsis literis, que a mão do próprio Deus ocultou um engano no diagrama para que ninguém pudesse vê-lo até que os propósitos divinos fossem cumpridos. Espera, vamos parar tudo. Se ela publicou que a mão de Deus ocultou o engano no mapa que todo mundo estava seguindo, a dedução lógica e direta disso é assombrosa. É muito pesada. O documento está dizendo que, para não assumir que o movimento cometeu uma falha colossal de interpretação bíblica humana, ela essencialmente culpou o próprio Deus pelo erro. Exatamente essa é a leitura que o autor faz. Porque se for isso, a implicação teológica é gravíssima. Ela estaria afirmando que o Criador do universo deliberadamente pregou uma peça trágica nos seus seguidores mais fiéis. E essa é a conclusão central e o golpe final do autor do documento. Ele não poupa palavras. Não mesmo. Ele afirma categoricamente que Ellen White, movida pelo instinto de autopreservação da nova igreja, cruzou uma linha teológica perigosa. Ao colocar a culpa do engano em Deus. Ao atestar que Deus ocultou o engano, o autor argumenta que ela está acusando a divindade de mentir, de enganar propositalmente seus filhos, sabendo de antemão todas as consequências nefastas que viriam. As mortes, a fome, as falências, a loucura. O documento levanta o texto bíblico de Tito capítulo 1, versículo 2. O que diz o texto de Tito? Ele estabelece de forma imutável para a fé cristã que Deus não pode mentir. É um checkmate textual mesmo. O autor vai ainda mais longe.
E a acusação ganha contornos muito, muito pesados. Fica ainda mais denso. Ele defende que esse modo de operar, de usar o engano, ocultar verdades, gerar confusão e terminar em destruição humana, se alinha perfeitamente com a descrição bíblica do modo de agir de Satanás. Uma inversão total de papéis. E entra em choque total com a imagem do Deus amoroso e protetor dos evangelhos. E para fechar esse cerco e invalidar de vez as bases do movimento, o documento resgata citações duríssimas dos profetas Ezequiel e Zacarias, lá do Antigo Testamento. Os alertas contra falsos profetas. Sim, textos que alertam severamente contra aqueles que usam visões falsas e adivinhações mentirosas. Pessoas que se levantam diante do povo e dizem assim diz o Senhor, quando na verdade Deus não falou absolutamente nada. É uma acusação séria. A tese central do documento é que usar o nome de Deus para chancelar um fracasso humano é a marca definitiva de um falso profeta. É uma síntese teológica inclemente, construída em cima de uma dor histórica muito bem documentada. Uma dor real. Para quem tem nos acompanhado ao longo deste mergulho, o valor desse documento vai muito além do debate religioso de uma denominação específica. O texto nos entregou um estudo de caso clínico, detalhado e perturbador. Sobre o ciclo de vida completo de uma dissonância cognitiva em massa. Ele mapeia como uma crença inabalável quando se recusa a ser calibrada pela realidade dos fatos e da física, inevitavelmente cobra um preço altíssimo, do corpo, da mente e da sociedade. Um preço devastador. E, mais importante, expõe os compromissos extremos a que líderes estão dispostos a ir. As acrobacias narrativas que inventam, para justificar o injustificável e reter o poder sobre as massas quando a realidade ousa desmentir a profecia. E a relevância de entender essa mecânica no nosso dia a dia é imensa, porque quem nos ouve sabe muito bem que nós assistimos essa dinâmica de dobrar a aposta o tempo inteiro na sociedade moderna. O tempo todo. Muito, mas muito além dos muros da religião. Pensa na política contemporânea. Um ótimo exemplo. Pensa nos gurus do mercado financeiro. Pensa nas comunidades e bolhas radicais da internet. As teorias da conspiração modernas. Raramente vemos isso acontecer. O impulso é criar uma teoria da conspiração ainda mais intrincada. É dizer que o fracasso visível faz parte de um plano maior e invisível, um xadrez em 4 dimensões que os não iniciados simplesmente não conseguem compreender. É uma armadilha inerente à condição humana e ao nosso ego coletivo. Totalmente. Isso levanta uma questão importante, que eu acho que serve como uma excelente reflexão final para este nosso encontro. Qual é a pergunta? Quando todas as evidências, quando os registros médicos, os jornais e a própria estrutura da realidade gritam que uma crença, uma aposta ou uma ideologia está fundamentalmente, tragicamente errada, porque a mente humana prefere tentar reescrever as leis do universo a simplesmente admitir um erro humano comum de grupo, o terror de admitir para a sociedade que fomos profundamente enganados consegue ser mais aterrorizante para a psique humana do que o próprio apocalipse. É uma reflexão que pesa muito, mas que precisamos carregar conosco. Admitir o erro exige uma coragem que às vezes parece mais difícil do que encarar o fim do mundo. É verdade. Chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Foi, sem dúvida, um mergulho intenso pelas sombras da história e pelas complexidades da mente da teologia. Um material fascinante. Mas esse é exatamente o nosso papel aqui, dissecar materiais instigantes e extrair o conhecimento que nos ajuda a entender quem nós somos. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até este minuto. Muito obrigado. O convite permanece aberto. Continuem questionando as certezas absolutas, continuem investigando o mundo com uma mente crítica, escrutinando as histórias que nos contam e, acima de tudo, tendo coragem para questionar as histórias que contamos a nós mesmos para não termos que encarar a realidade. Até a nossa próxima investigação.